Eu responderia fazendo uma outra pergunta. Eu queria entender melhor a questão da trindade. Como que... Porque assim, nós temos uma base dentro do judaísmo que é a questão do monoteísmo. Sim. O alicerce da fé judaica, inclusive da fé de Yeshua, é o monoteísmo, né? Sim. E no monoteísmo parte da primícia de que só existe um único Deus, né? E o texto base para o monoteísmo é Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que está escrito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Então essa é a base da fé judaica. Quando a gente vai para a questão da trindade, eu queria entender como que o cristianismo, né, e no caso, se o pastor Bruno puder me auxiliar a entender, como que o cristianismo explica a trindade sem ferir esse princípio do monoteísmo bíblico? Vamos lá. Realmente a doutrina da trindade não é uma doutrina simples. Talvez seja uma das doutrinas mais complexas da teologia cristã, mas é possível sim explicar essa questão. Então a gente precisa construir um pensamento para chegar numa resposta que seja... É óbvio que a minha ideia não é te convencer, não é isso, mas pelo menos que seja uma resposta que seja... Fala, não, realmente, existe uma lógica nisso. A lógica talvez não seja a melhor palavra, mas o que acontece? Existe de fato esse pensamento de um Deus que seja único. Que foi monoteísta. Foi reforçado durante todo o Antigo Testamento. Isso. Né? Nesse desenvolvimento do conceito de revelação progressiva, a gente vê. E aí... Ele se revelou assim, né? O que eu entendo assim, só fazendo um adendo, ele poderia ter se revelado de uma outra forma, né? Poderia. De uma forma plural, se ele quisesse. Poderia. Mas ele enfatizou muito fortemente para o povo de Israel, né? Convocando o povo de Israel para ser testemunha dele, de que ele é único, né? Sim. De que ele é um. E aí é isso que eu queria entender, como que o cristianismo explica essa questão da trindade, três, não sei se pessoas ou deuses, não sei qual seria a melhor forma de expressar, e não ferindo esse princípio do monoteísmo judaico, que é a base, da Escritura Sagrada, né? Na verdade, a Bíblia ela é baseada, na verdade, o povo judeu é o precursor do monoteísmo de fato. Os outros povos ao redor, todos eles eram politeístas e tal. Mas como que a cristandade, e aí eu também não posso falar por todos os cristãos, vou falar por mim talvez, o pensamento monoteísta foi sendo construído. Nós cremos que a revelação ela é progressiva. Então, à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, Deus vai revelando uma porção maior da verdade, e o ápice da revelação é Cristo, Jesus, o Mashiach, seja qual for o nome. Então ele foi sendo construído. E aí nós temos textos, a partir do Novo Testamento, que dão a entender que Jesus tem a mesma divindade do Pai, ao passo que o Espírito Santo também. Então a gente precisa, como que nós vamos conciliar uma revelação de mais de 1000 anos dizendo que só temos um Deus, e agora você vê, por exemplo, João 14, quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e basta. Se o Senhor só mostrar o Pai, Jesus, está tudo certo, aqui a gente segue daqui para frente. E a resposta de Jesus é exatamente essa: como você me diz, mostras o Pai? Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me reconhecem, quem vê a mim vê o Pai. Então a gente começa a construir uma linha. Peraí, aqui só existe, aqui diz que só tem um Deus, eu sei que o céu não está vazio, mas existe alguém dizendo que também é, e também tem, por exemplo, quando Ananias e Safira pecam, e aí Pedro diz: olha, vocês não mentiram a homens, mentiram a Deus, e a mentira foi ao Espírito Santo. Então a gente precisa concentrar, a gente precisa trabalhar essa ideia e que elas sejam harmônicas. Aí nós vamos para o que Paulo, na revelação progressiva, explica a respeito disso, que é um termo grego, que é chamado de kenosis, que é o Deus, sendo Pai, ele se esvazia da sua glória, se faz servo, habita entre nós, vive conosco, é sujeito à humanidade, mas, todavia, não pecou. Nós cremos na
impossibilidade do pecado de Cristo. Mas ele continuou nos céus, nessa quinose, no caso? Na quenose, o céu não ficou vazio. Tanto é que no batismo de Jesus aparece a Trindade, ela aparece naquele recorte da história. Uhum. O Pai fala, Jesus está no batismo e o Espírito Santo em forma corpórea. Porque a Trindade são 3 pessoas, mas essas 3 pessoas não são 3 deuses, elas são apenas um Deus. Por quê? Elas são pessoas diferentes com papéis redentivos diferentes. Então o Pai dá ordem, o Filho executa e o Espírito Santo mantém. Né? O Pai diz, haja. Aí a Bíblia vai dizer que por Cristo, até João 1, sem ele nada do que foi feito se fez. E hoje o Espírito Santo ele é incumbido de manter a ordem das coisas. Então eles não se separam, eles são 3 em 1, eles são pessoas diferentes e eles têm papéis diferentes, mas eles são apenas um Deus. Há uma analogia, para eu encerrar aqui a minha fala, não quero monopolizar, a gente sempre usa uma analogia, não é muito boa, nenhuma analogia da Trindade vai ser legal. Talvez para ser didática, né? Talvez ela seja didática, mas ela não é mesmo. boa. Por exemplo, a água, ela está no estado líquido. Se você congela, é a mesma água, só que em estado gasoso. Se você esquenta, é a mesma água em estado líquido, estado sólido, estado gasoso. Como eu disse, a analogia não é muito boa, mas ela não muda a água que ela é quando ela é congelada ou quando ela vira um gás, por exemplo. É a mesma água. Então, se você voltar para o estado gasoso, é a água. Se você voltar para o estado líquido, é a água. O estado sólido é a água. E aí tem uma frase do Hendrickson, para eu encerrar aqui, que ele diz o seguinte: Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Então, assim, é uma doutrina difícil. Na verdade, há uma harmonia, né? Essa questão da pessoa do Mashiach, eu sei que é um tema que é bem rico, né, para discussões. Mas que nem, por exemplo, você falou a respeito do conceito trinitariano e que são pessoas que têm o mesmo papel, que não são 3 deuses, é um único Deus com manifestações, com papéis distintos. Mas existe adoração entre essas pessoas da Trindade? Por exemplo, uma pessoa adora a outra? Não. Não existe hierarquia entre elas. Eu queria ler um texto, então, e eu queria entender como que o cristianismo explica para nós esse texto, né? O texto de Yohanan, João, capítulo 4. É a passagem lá da samaritana, né? Sim. Que está no poço de Jacob, conversando com Yeshua. Ela também aguardava Mashiach, porque os samaritanos são descendentes do povo de Israel, né? Das 10 tribos. E aí tem... ela faz uma pergunta, né? Vocês, judeus, falam que nós devemos adorar em Jerusalém. Nossos pais, os samaritanos, falam que é nesse monte aqui, que é o Monte Gerizim, que para os samaritanos é onde deveria ser construído o Beit HaMikdash. E aí Yeshua vai dar uma resposta, e essa resposta chama muito a minha atenção, e eu queria ver como que o cristianismo explica para a gente, porque ele diz assim no verso 21, disse-lhe Yeshua, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então aqui ele já está dizendo assim, que vai vir a hora que vocês vão adorar quem? O Pai. Aí no verso 22, ele vai dizer assim, vocês adoram o que não sabem. Nós, e ele não está dizendo eu, ele está dizendo nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Então ele está dizendo assim, que os judeus adoram o que sabem. E ele se inclui nessa adoração. Sim. Ou seja, então ele está dizendo, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. E aí ele vai dizer, né? Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Aqui, se ele tivesse num pé de igualdade e fosse uma pessoa da Trindade, ele diria o quê? E os verdadeiros adoradores nos adorarão. Mas você fala em questão de... E aí uma das perguntas que eu acredito que as pessoas façam é, por que os judeus não aceitam Jesus como Mashiach se ele é o Mashiach do povo judeu? Eu já dou a resposta. Por causa desses conceitos cristãos que impossibilitam o judeu de reconhecer Jesus como Mashiach. Então, hoje eu acredito que o judaísmo messiânico ele tem um papel fundamental nesse tempo final de trazer a verdadeira identidade de Yeshua como Mashiach, prometido para o povo de Israel, mas dentro do seu devido papel. Porque quando você chega para um judeu, imagina que eu não reconheça Yeshua como Mashiach.
Bezerat Hashem, com a ajuda de Deus, eu tive a oportunidade de enxergar Yeshua como Mashiach, e creio que ele é o Mashiach prometido ao povo de Israel. Aguardo o retorno dele para um reino glorioso. Mas existem pessoas do nosso povo que não reconhecem. Imagina que eu não reconhecesse, se eu estivesse aqui, e eu, desde que aprendi a falar, eu faço a oração do Shema Israel à noite e pela manhã. Ouve Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. E aí você tenta me convencer de que Mashiach veio. E aí eu pergunto, mas quem é? Aí você diz, é Jesus. Mas quem é Jesus? Aí você diz, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Aí eu falo, não, mas peraí, eu fui ensinado desde pequeno na Sagrada Escritura, que para mim ainda eu não tenho Brit Hadashah, se eu sou um não messiânico, que ele é um. Então, olha quanta coisa a gente tem de dificuldade, né, para trazer... Para poder explicar para um judeu que Yeshua é o Mashiach dentro desse contexto. É muito difícil. Por isso que nós seguimos a linha, né, de enxergar Yeshua como Mashiach, porque isso nenhum judeu vai discordar, filho de Deus, nenhum judeu vai discordar, porque foi feita essa promessa para Davi Hameler, né, que vai ser alguém da sua descendência, que eu vou ser para ele como pai e ele vai ser para mim como filho. O judeu não tem problema nisso. O problema para o judeu é quando a gente entra nessa questão da trindade, né? Porque aí é uma coisa que é difícil para o judeu entender. E aí tanto para o ortodoxo... Unigênito do pai, que é o único, não é o primogênito, é o unigênito. Mas o que significa o termo unigênito? A tradução unigênito não é muito boa. Seria unigerado, né? Seria aquele que é semelhante. Mas a gente acredita nisso, a gente não discorda, porque essa palavra, lembra que eu disse que a Torá existe desde o princípio? Essa palavra, esse davar, né? Ele habitou na plenitude na pessoa do Mashiach, isso nós concordamos. Mas ele habitou na pessoa do Mashiach porque Deus assim o permitiu. Mas no próprio texto de João, porque João ele vai começar dizendo uma coisa, e ele vai fazer o relato da vida de Jesus. E aí eu achei muito interessante uma parte que o pastor Bruno falou, que um sábio cristão, né, disse que a Trindade, se você tentar explicar, você fica... Perde a cabeça. Perde a mente, porque é difícil. E se você deixar de crer, você perde a alma. Mas, por exemplo, embora seja bonito essa frase, ela não harmoniza com a Escritura, porque, por exemplo, quando eu vou para João ainda, capítulo 7, o verso 3, o Mashiach, Yeshua, ele dizendo, e é isso que eu vou seguir, o que ele disse, né? Ele diz assim, ó, e a vida eterna é esta, então é isso que eu procuro. O que eu estou procurando? Um judeu messiânico ou um judeu tradicional? Mas qual texto que você está falando? João capítulo 7... João 17, verso 3. 17. Ele vai dizer assim, ó, e a vida eterna é esta. É isso que eu estou procurando. Então, para mim, as palavras do Mashiach são mais importantes do que qualquer conceito teológico. Então, eu quero o quê? A vida eterna. O que o pastor Bruno quer? A vida eterna. O que o Bruno também quer? A vida eterna. E ele vai dizer para mim o que é a vida eterna. Por exemplo, o teólogo disse, se você deixar de crer na Trindade, você perde a alma. Isso são palavras do teólogo. O Mashiach está dizendo assim, ó, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, ao monoteísmo, por único Deus verdadeiro. Ele está falando que a vida eterna consiste em reconhecer que Deus, o Criador, é o único Deus verdadeiro, vírgula. E a Yeshua, HaMashiach, a quem enviaste. Então o próprio Mashiach, ele está dizendo para mim, e eu vou ficar com o que ele diz, que se eu reconhecer que Deus é único, e reconhecer que ele é o enviado de Deus, ou ungido de Deus, é a vida eterna. Então eu não preciso crer na Trindade, ou explicar a Trindade, para ter a vida eterna pelas palavras do Mashiach. No dia do juízo, quando nós estivermos diante do trono branco, para sermos julgados, e aí ele fala assim, poxa, eu não acreditava na Trindade, né, não entendia dessa forma. Ele vai falar, mas como que você não entendia, né? Tinha luz no Novo Testamento. Eu falo, mas lá no Novo Testamento eu li, o Senhor falou isso, eu obedeci. Esse é o ponto. Então, o ponto é, para o judaísmo, essa questão da Trindade, ela é um enclave para que Yeshua seja reconhecido como Mashiach, né? Ela dificulta muito porque ela fere o princípio da fé monoteísta, né? De que há um só Deus.